Então, no último capítulo, capítulo 6, nós conversamos sobre oração. E lá, nesse capítulo, nós visualizamos e podemos perceber que a oração é um dos antídotos capaz de exterminar formas mentais, muitas das vezes visualizadas como micróbios, como miasmas, né? Então a oração é um dos antídotos capaz de destruir essas formas mentais e de nos reequilibrar. Agora, nesse capítulo 7, André Luiz vem trazendo pra gente a questão do socorro espiritual, né? E a gente vai entender aqui a partir do momento que a gente vai discorrendo sobre o assunto, né? André Luiz continua maravilhado com tudo que vê, né? André Luiz está aqui como um estudante, mas também como um pesquisador, porque ele vem trazendo pra gente, né? Sob o olhar dele, né, sob a ótica que ele tem de tudo que ele tá vendo, ele vem trazendo pra gente com riquezas de detalhes, né? Ele quase que esmiuça tanto quanto ele pode para poder trazer pra gente aqui. Então, vamos prosseguir. Precisa voltar mais cedo ao serviço, indagou Alexandre, assim que tornávamos a via pública. Então, ou seja, né? Eles estavam lá na casa da Cecília, né? No último capítulo. E quando eles saíram dali, já em via pública, o Alexandre pergunta, né, pro André Luiz: você precisa voltar cedo pro serviço, né? E o André Luiz dizendo a ele que poderia se dispor de mais tempo. Meu interesse era enorme na continuidade das instruções. E ele sabia que Alexandre possuía aí vasto conhecimento, ao qual ele poderia aproveitar esses conhecimentos para crescimento e, sobretudo, para poder sanar muitas dúvidas, né, que ele ainda carregava dentro de si, apesar do aprendizado até aqui ter sido enorme, né? Tenho ainda hoje uma assembleia de esclarecimento a irmãos encarnados, continuou o orientador, e se você puder comparecer, teremos satisfação. E André Luiz se colocou aí de pronto, né? E eles continuaram seguindo, e André Luiz relata: as entidades perturbadas mantinham-se à porta, dando a ideia de alguém à espera de brecha para entrar. Então, quando ele sai da casa da Cecília, né, ele percebe que aquelas entidades, aqueles espíritos que não adentraram por quando aquele médium lá adentrou, né, entrou para casa, eles ficaram do lado de fora, porque a vibração da oração, da prece em que a Cecília fazia, de uma certa forma blindava a casa, né? Então, quando eles saíram ali já tarde da noite aqui na Terra, ele pôde então perceber o quê? Que eles ainda permaneciam lá na porta, né? Aguardando, como que se quem estivesse aguardando uma oportunidade de adentrar a qualquer momento. Porque Alexandre prosseguia na palestra edificante, seguíamos quase passo a passo, como quando na crosta. Estávamos nos primeiros minutos da madrugada. Os pedestres desencarnados eram numerosíssimos, né? Então, ou seja, eles estavam ali por alguma razão, mas os desencarnados sem socorro que caminhavam pela terra era um número gigantesco. A maioria de natureza inferior, trajava roupa escura, mas de espaço a espaço éramos defrontados por grupos luminosos que passavam céleres em serviços cuja importância se adivinhava. Então, o que a André Luiz está dizendo? Olha, quando nós saímos da casa, o número de desencarnados pelas ruas eram enormes. A maioria, entidades inferiores, né?
são pertinentes lá das zonas umbralinas, zonas densas e pesadas, e da crosta, que também estavam por aqui, que gostam de ficar perambulando por aí, né, para tirar proveito, sabe-se lá de quê? Ou então, simplesmente, muitos, né, encontram-se até mesmo perdidos. Então, acha-se de tudo. Mas, de passo em passo, ou de tempo em tempo, né, quando eles caminhavam um pouco, apesar de ter numerosos espíritos ali de regiões inferiores, eles também encontravam grupos, né, luminosos, ou seja, grupos que eram pertencentes a classes superiores, que pela velocidade que passavam, ele podia verificar que eles estavam ali trabalhando, fazendo algo ali que era de suma importância. Há sempre que fazeres urgentes no auxílio oportuno aos nossos irmãos da crosta, comentou o instrutor com afabilidade e doçura. E na maior parte das vezes, é mais eficiente o nosso concurso à noite, quando os raios solares diretos não desintegram certos recursos de nossa cooperação. Então, ou seja, a espiritualidade amiga, ela, muitas das vezes, trabalha na madrugada. Muitas das vezes, a madrugada, para eles, é mais eficiente, né? Não só até pela essa questão dos raios solares, mas até mesmo pela densidade da Terra, que, né, a vibração da Terra, ela estabiliza de uma certa forma, né? Muitos ali adormecem, os pensamentos acalmam e muita coisa também se estabiliza. Não havia terminado quando se acercou de nós inesperadamente uma velhinha simpática. Então, ou seja, eles ali caminhando, chega até eles, né, uma senhorinha. Justina, minha irmã, que o Senhor a abençoe, saudou o orientador gentil. A entidade amiga, e podemos entender o espírito amigo, né, que demonstrava muita inquietude no olhar, respondeu com afetuoso respeito e explicou-se. Alexandre, tenho necessidade de seu auxílio urgente e vim ao seu encontro. Desculpe-me. E antes que o instrutor pudesse sondar-lhe verbalmente a aflição, a interlocutora prosseguiu. Meu filho Antônio encontra-se em estado gravíssimo. Agora ela era Alexandre que a interrompia. Adivinho o que a senhora passa. Quando o visitei no mês findo, notei-lhe as perturbações circulatórias. Sim, continuou a mãe aflita. Antônio vive no círculo de pensamentos muito desregrados, apesar do bom coração. E hoje trouxe para o leito de repouso tantas preocupações descabidas, tanta angústia desnecessária, que as suas criações mentais se transformaram em verdadeiras torturas. Embalde, auxiliei-o com os meus humildes recursos. Infelizmente, é tão grande o seu desequilíbrio interior que toda a minha colaboração resultou inútil, permanecendo-lhe o cérebro sobre a ameaça de um derramamento mortífero. Então, veja bem, né? Coisas importantes aqui para nós. Eles encontram essa senhora. Quem é essa senhora? Um espírito amigo que estava na Terra, trabalhando em prol de quê? Do seu filho. Então, nós temos aqui a confirmação que a gente sempre conversou sobre. As mães nunca abandonam os seus filhos, independente do estado que eles se encontram. Encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado. Elas sempre estão a postos, ainda que os nossos olhos físicos não consigam enxergar e nem que a gente possa, nem que a gente não tenha percepção, mas elas estão por ali. E o que ela fala aqui de interessante? Olha, ele está com os pensamentos tão perturbadores que esses pensamentos criam determinadas formas mentais
que por mais que eu me esforce, eu não estou conseguindo ajudá-lo. Então eu vim pedir a sua ajuda, né? E a gente vai prosseguindo para poder entender. E sentindo a gravidade do minuto, acrescentou triste: ó Alexandre, bem sei que devemos subordinar nossos desejos aos desígnios de Deus. Entretanto, meu filho necessita de mais alguns dias na terra. Creio que em 2 meses conseguirei dele, indiretamente, a solução de todos os problemas que lhe afetam a paz da família. Então, o que ela está dizendo? Olha, eu sei que a gente precisa confiar em Deus e deixar a cargo de Deus certas coisas. Mas o que eu estou te pedindo aqui para me ajudar, né? Eu estou te pedindo para me ajudar, por quê? Porque por mais que eu veja, que eu saiba que meu filho está prestes a desencarnar, ele precisa ainda terminar o seu projeto reencarnatório, que seria aí em 2 meses, e eu estou intuindo, tentando fazer, né, indiretamente, pela intuição, tentando fazer com que ele solucione problemas que precisam ser solucionados, ainda que de última hora, para que quando ele passe do lado de cá, essa pendência que ele ainda está ali por resolver, ele chegue do lado de cá com essa pendência resolvida. Vamos continuando. Sua autoridade pode auxiliar-nos. Seu coração edificado em Cristo permanece em condições de fazer-nos semelhante bem. Reconhecendo a urgência do assunto, exclamou o orientador: a caminho, não temos um segundo a perder, né? Ou seja, vamos lá, nós não temos tempo a perder. Daí a poucos instantes, penetramos na residência confortável. A velhinha aflita conduziu-nos a uma alcova espaçosa, onde o filho, chefe da casa, repousava metido em alvos lençóis, dando-me a impressão característica de um moribundo. Antônio parecia próximo dos 70 anos e exibia todos os sinais do arteriosclerótico adiantado, né? Então, olha lá, 70 anos, a mãe já desencarnada e continuava ali, né? Firme na missão de auxiliar. O quadro era agora profundamente educativo para mim, que entrara num círculo valioso de observações novas. Identificava perfeitamente o estado pré-agônico em todas as suas expressões físico-espiritual. A alma confusa, inconsciente, movimentava-se com dificuldade, quase que totalmente exteriorizada, junto do corpo imóvel, a respirar dificilmente. Enquanto Alexandre se inclinava paternalmente sobre ele, observei que estávamos diante de uma trombose perigosíssima, por localizar-se numa das artérias que irrigam o córtex motor do cérebro. A apoplexia não se fizera esperar. Mais alguns instantes e a vítima estaria desencarnada. Então, o que ele está dizendo para nós aqui? Olha, o desequilíbrio dele era tamanho que estava respondendo no corpo físico. Lembra mais há pouco que a mãe fala sobre as condições, os pensamentos desnecessários, as turbulências que o filho vinha passando? Essas turbulências gerou formas mentais e muito dessas formas mentais também estava ali respondendo no corpo físico, e André já começou a observar, né, com o olhar clínico aí que ele tinha. Alexandre, que centralizara todas as atenções no enfermo, tocou-lhe o cérebro perispiritual e falou com autoridade serena: Antônio, mantenha-se vigilante. Nosso auxílio pede a sua cooperação. Então, ou seja, eles estão ali de pronto para socorrê-lo. Mas até mesmo para que ele possa ser socorrido, ele precisa também ajudar um pouco, né? Ele está ali adormecido, eles estão conversando diretamente, né, com o espírito dele que ali se encontra, meio confuso, meio desequilibrado,
parecendo que está meio dormindo, meio acordado, mas eles estão pedindo dele também, ainda nesse estado, um pouco de colaboração. O moribundo, desligado parcialmente do corpo, abriu os olhos fora do invólucro de carne, dando a entender vagas noções de consciência, e o instrutor prosseguiu. Você foi acidentado pelos próprios pensamentos em conflito injustificável. Suas preocupações excessivas criaram-lhe elementos de desorganização cerebral. Intensifique o desejo de retomar as células físicas enquanto nos preparamos a fim de ajudá-lo. Este momento é decisivo para suas necessidades. O interpelado não respondeu, mas observei que Antônio compreendera a advertência no imo das suas forças, no imo das forças da consciência, colocando-se em boa posição para colaborar em favor de si mesmo. Em seguida, o orientador iniciou complicadas operações magnéticas no corpo inanimado, ministrando energias novas à espinha dorsal. Decorridos alguns instantes, colocou a mão ao longo do fígado e mais tarde demorando-a no cérebro físico, bem à altura da zona motora. Chamou-me e disse: André, mantenha-se em prece, cooperando conosco. Convocarei alguns irmãos em serviço nessa noite para auxiliar-nos. Então, olha lá, ele fala, começa os trabalhos, Alexandre começa os trabalhos e fala para Alexandre, olha, se mantenha em prece. E agora a gente já sabe, né? A gente já sabe e já tem conhecimento de que toda vez que a gente adentra uma casa espírita, que muitas delas peçam, gente, vamos ficar em prece, né? Vamos fazer a nossa prece. Vamos ficar com o nosso, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, né? Porque a gente sabe que a oração e a prece é uma das formas de emanar também para o outro uma oração, uma energia, a fim de ajudá-lo também a destruir essas formas mentais, né? É um auxílio de misericórdia ao outro, aos trabalhos e ao ambiente ali onde está necessitando de oração. E acentuou após meditar por alguns segundos. O grupo do irmão Francisco não pode estar longe. Dito isto, Alexandre assumiu atitude de profunda concentração de pensamento. Então, ou seja, né? Diante da gravidade da situação, aquele senhor estava tão desequilibrado, primeiro que a mãe não conseguiu sozinha ajudá-lo. Segundo que Alexandre chegou e ele viu que ele precisaria também de auxílio. E ele pensou no irmão Francisco, né? Irmão Francisco era outro desencarnado que estava ali com a sua equipe também em trabalho. E ele, pela força do pensamento, pela concentração, ele então eleva o seu pensamento, né, a esse irmão Francisco. Não passou mais de 1 minuto e pequena expedição de 8 entidades, 4 companheiros e 4 irmãs, penetrou o recinto doméstico em religioso silêncio. Saudamo-nos todos ligeiramente, e o instrutor dirigiu-se atencioso à entidade que guardava atribuições de chefia. Francisco, precisamos aqui das emanações de alguém dos nossos amigos encarnados, cujo veículo material esteja agora em repouso equilibrado. Então, o que aconteceu aqui? Quando Alexandre elevou-se o pensamento ao irmão Francisco, à equipe do irmão Francisco, imediatamente houve uma comunicação. Lembre-se, pensamento é energia. Ele chega como chega a velocidade da luz. Então é muito rápido, né? Então Alexandre se concentrou, fez contato com o outro pedindo ajuda, e André Luiz nos relata que em menos de 1 minuto estavam ali 8 entidades, ou seja, 8 espíritos amigos, trabalhadores, dispostos a ajudar. E Alexandre diz o seguinte: olha, irmão Francisco, nós vamos precisar da ajuda de um irmão nosso encarnado, né? Somente a nossa ajuda espiritual aqui
não será suficiente, mas nós vamos precisar de um irmão que está encarnado, que nesse momento encontra-se em repouso e que está de uma certa forma equilibrado. E ao passo que o novo irmão observava cuidadoso o agonizante, Alexandre acrescentava: conforme observa, estamos diante de um caso gravíssimo. É preciso muito critério na escolha do doador de fluidos. O dirigente dos socorristas pensou um momento e obtemperou. Temos um companheiro que nos atenderá razoavelmente. Trata-se de Afonso. Enquanto vou buscá-lo, nosso grupo auxiliará sua ação curativa, emitindo forças de colaboração magnética através da prece. Mais uma vez, eles nos indicando o quê? A prece cura. Ou seja, enquanto eu vou lá buscar esse irmão que está repousado, que está adormecido, enquanto eu vou buscar ele para que ele possa nos doar esses fluidos necessários, né? Que a gente precisa dele, pela condição que ele se encontra de encarnado. Enquanto eu vou buscá-lo, a equipe ficará aqui jogando, né, sobre o nosso irmão que está necessitando aqui fluidos magnéticos, né, para que ele possa auxiliá-lo, né, nessa ação curativa. Francisco ausentou-se imediatamente. Nesse instante, a velhinha aproximou-se do instrutor e falou respeitosa: se há necessidade de fluidos de irmãos encarnados, quem sabe poderíamos empregar o concurso de minhas netas que repousam nos aposentos próximos? E Alexandre respondeu: não atenderiam às exigências em curso. Precisamos de alguém suficientemente equilibrado no campo mental. Então, ou seja, né? Nós precisamos, não é, né, de pessoas aleatórias. Nós precisamos daquele cuja mente esteja em equilíbrio. Se não está em perfeito equilíbrio, o quanto mais se aproxima, né? Quanto mais se aproximar daquilo que nós estamos necessitando agora, melhor. A mãe inquieta afastou-se enxugando os olhos. Atendendo ao sinal afetuoso do orientador, aproximei-me observando o doente de mais perto, mantendo-me embora na íntima atitude de oração. Antônio é viúvo faz 20 anos, explicou Alexandre, e está nas vésperas de vir ter conosco no plano espiritual, ou seja, ele é viúvo há 20 anos, já tem 70 anos e está prestes a desencarnar. Nosso amigo, porém, necessita de mais alguns dias na esfera da crosta para deixar alguns problemas sérios devidamente solucionados. Ou seja, eles estavam ali dando um pouquinho mais de tempo, dando um pouquinho mais de oportunidade. Ele estava próximo a desencarnar, mas eles estavam ali tentando dar a ele essa oportunidade. A oportunidade de sanar, né? Alguma coisa que precisava ser sanada e que ainda dava para ser sanada, né? Então não tinha o porquê já não resolver o que precisava resolver naquele momento. O Senhor nos concedera a satisfação de colaborar no reerguimento provisório de suas forças. E fosse porque me detinha a observar o grupo de entidades que oravam silenciosas ou em razão de pretender beneficiar-me com novos ensinamentos, o instrutor esclareceu: temos aqui o grupo do irmão Francisco. Trata-se de uma das inumeráveis turmas de serviço que nos prestam cooperação. Muitos companheiros consagram-se aos trabalhos dessa natureza, mormente à noite, quando as nossas atividades de auxílio podem ser mais intensas. Então, mais uma vez, eles dizendo para a gente o que? Olha, a equipe, né, do Francisco, do irmão Francisco, também está aqui, como nós, aproveitando, né, a noite, a energia da noite, para poder também trabalhar, e nós pedimos aqui, né, o auxílio dele, né? Então, muitos colaboram e cooperam para que esse trabalho possa ser efetivado. Verdadeiro mundo de interrogações assomava-me ao cérebro a fim de solucionar as questões do momento. Contudo, compreendendo a gravidade dos minutos em face da tarefa para a qual fomos chamados, resolvi silenciar. Não decorreu muito tempo
e Francisco voltava seguido de alguém. Tratava-se do companheiro encarnado a que Alexandre se referira. Não houve oportunidade para saudações. O orientador, tomando-lhe as mãos, conduziu imediatamente à cabeceira do moribundo e dizendo-lhe com autoridade afetuosa: Afonso, não temos um segundo a perder. Coloque ambas as mãos na fronte do enfermo e conserve-se em oração. O interpelado não pestanejou, dando-me a impressão de um veterano em semelhantes serviços de assistência. Parecia sumamente despreocupado de todos nós, fixando-se tão somente na obrigação a cumprir. O que é a impressão, né, do André Luiz? Olha, é uma pessoa, né, um encarnado que já está acostumado a fazer esses trabalhos, né? Ele veio, não teve tempo nem para saudação e ele já se prontificou imediatamente ao trabalho ao qual ele foi chamado. Foi então que vi Alexandre funcionar como verdadeiro magnetizador. Recordando meus antigos trabalhos médicos, nos casos extremos de transfusão de sangue, via-lhe perfeitamente o esforço de transferir vigorosos fluidos de Afonso para o organismo de Antônio, já moribundo. Na qualidade de discípulo, acentuando minhas faculdades de análise junto de preciosa lição, observei que o semblante do enfermo transformava-se gradualmente. À medida que o instrutor movimentava as mãos sobre o cérebro de Antônio, este revelava sinais crescentes de melhoras. Verificada sobre forte assombro que sua forma perispiritual reunia-se devagarzinho à forma física, integrando-lhe harmoniosamente uma com a outra, como se estivessem de novo em processo de reajustamento célula por célula. Então, ou seja, né? O Afonso, fazendo ponte para que a espiritualidade amiga pudesse trabalhar, pegando aí fluidos, né, oriundos de encarnados que os desencarnados não possuem, pois já estão fora do corpo físico, já estão desligados do corpo físico, né? Então, fazendo a ponte, doando uma energia, doando vitalidade, para que então o irmão aqui que necessitava pudesse prosseguir mais um pouco. Então, vamos lá. Depois de um quarto de hora, ou seja, né, depois de 15 minutos, segundo meu cálculo de tempo, estava finda a laboriosa intervenção magnética e Alexandre, chamando a velhinha, acentuou: Justina, o coágulo acaba de ser reabsorvido e conseguimos socorrer a artéria com os nossos recursos. Mas Antônio terá no máximo 5 meses a mais de permanência na Terra. Se você pleiteou o auxílio de agora para ajudá-lo a resolver negócios urgentes, não perca as oportunidades, porque os reparos desse instante não perdurarão por mais de 150 dias. E não se esqueça de preveni-lo pelos processos intuitivos ao nosso alcance, quanto ao cuidado que deverá manter consigo mesmo no terreno das preocupações excessivas, mormente à noite, quando ocorrem os fenômenos desastrosos mais sérios de circulação, em vista da invigilância de muitas pessoas que se valem das horas sagradas de repouso físico para a criação de fantasmas cruéis no campo vivo do pensamento. Então, ou seja, o trabalho ali foi concluído. E Alexandre disse a Justina: olha, ele terá no máximo mais 5 meses. Nós conseguimos, né, desobstruir essa artéria, mas se você nos chamou para nos dar esse auxílio, aproveite ao máximo esse tempo através da intuição, o recurso que a gente tem, né, no momento para com ele, para que ele possa sanar o que ele precisa sanar, porque ele não vai durar mais do que 150 dias. Então aproveite, né, esse tempo. Se o nosso amigo despreocupar-se da autocorrigenda, talvez desencarne antes de 5 meses. Todavia, toda a cautela é indispensável. O que ele está dizendo? Olha,
Ajude-o nesse processo intuitivo para que ele não se desequilibre tanto novamente, né, como ele estava antes, porque senão, se ele voltar com os mesmos pensamentos, ele desencarna antes mesmo de 2 meses, né? Então, olha aí, né, a espiritualidade trabalhando por nós para que a gente possa ter oportunidade. A genitora agradeceu comovida em lágrimas de contentamento. Alexandre recomendou ao socorrista encarnado que retirasse as mãos de sobre a fronte do enfermo e viu então o inesperado. O doente grave, reintegrado nas funções orgânicas com a harmonia possível, abriu os olhos físicos como se tivesse profundamente embriagado e começou a gritar estentoricamente: socorro, socorro, acudam-me por amor de Deus, eu morro, eu morro. Algumas jovens acorreram espantadas e trêmulas em roupas brancas, percebendo-se que as filhas carinhosas e sensíveis vinham atender ao pai ansioso. Papai, exclamavam lacrimosas, que foi isso? Estou morrendo, clamava o enfermo em voz pungente. Mas o que sente? Perguntou uma delas. Sinto-me morrer. Tenho a cabeça tonta, incapaz de raciocinar. Grande era a azáfama dos encarnados que passavam por nós em bulha indescritível, atropelando-nos uns aos outros sem o mais leve traço de consciência a respeito da nossa presença ali. Então, o que aconteceu? Depois, né, de efetuado esse trabalho, ele acorda, né, o filho da Justina acorda e se vê todo confuso, né? Acha até que vai desencarnar naquele momento, né? E aí elas rumam aquela confusão, cada um indo para o lado e ninguém percebeu, né, a presença deles ali, dos espíritos ali, né? Alexandre solicitou ao irmão Francisco que fornecesse instruções a Afonso para que este regressasse ao lar. E depois da providência, dispôs-se a retirar e disse-me sorrindo diante da estranheza que a atitude alarmante das moças me causava. Geralmente, quando os nossos amigos encarnados gritam chorosos por socorro, nosso serviço de assistência já se encontra completo. Partamos. Então, olha que interessante o que Alexandre está dizendo, né? Aqui para André Luiz. Olha, na grande maioria das vezes, quando os encarnados estão clamando por nós, quando os encarnados estão pedindo alguma coisa, pedindo socorro, o auxílio já chegou há muito tempo, né? Ou seja, eles estão muito à frente do nosso tempo. Na grande maioria das vezes, onde precisa de intervenção, eles já fazem essa intervenção e quando a gente chega a pedir, a intervenção já foi feita há muito tempo, né? O doente, semilúcido, prosseguia inquieto, enquanto o telefone tilintava, cooperando para a imediata visita do médico. A velhinha despediu-se de nós comovedoramente, permanecendo junto do enfermo, velando devotada e humilde. Na via pública, pedia ao instrutor que pusesse em contato mais íntimo com o irmão Francisco, que nos acompanhava solícito. Alexandre, afável como sempre, atendeu-me aos desejos. Nossa pequena expedição, esclareceu o chefe do agrupamento, depois de trocar comigo palavras muito cordiais. É uma das inumeráveis turmas de socorro que colaboram nos círculos da crosta. Então, o que ele está dizendo? Olha, essa nossa expedição por aqui, André Luiz, né? Nós somos uma das inumeráveis turmas que trabalham na crosta, né? Que vem dar o auxílio e dar o socorro. Somos milhares de servidores nessas condições ligados a diversas regiões espirituais mais elevadas. Seu núcleo, perguntei, procede de nossa colônia? Ou seja, né? O seu grupo, vocês são da nossa colônia? E ele responde sim, e temos nossas atividades entrelaçadas com as tarefas de vários instrutores de nosso lar. E há tarefas especializadas para cada grupo dessa natureza? Perfeitamente.
O nosso, por exemplo, acentuou Francisco, destina-se ao reconforto de doentes graves e agonizantes. De modo geral, as condições de luta para os enfermos são mais difíceis à noite. Os raios solares nas horas diurnas destroem grande parte das criações mentais inferiores dos doentes em estado melindroso, não acontecendo o mesmo à noite, quando o magnetismo lunar favorece as criações de qualquer espécie, boas ou más. Então, o que o irmão Francisco explica para André Luiz? Olha, a gente trabalha com aqueles doentes, aqueles enfermos mais graves, né? Que estão ali em situações de quase desencarne. Mas a gente trabalha mais à noite com eles porque durante o dia, né, os raios solares ajudam a destruir um pouco essas formas mentais. Mas à noite a coisa já é reversa. À noite, né, a energia lunar já não destrói tanto esse pensamento, ali se adormece, mesmo adormecidas continua, né, essas criações. Então é um momento em que nós precisamos trabalhar aí um pouco mais. Em vista disso, o nosso esforço há de ser vigilante. Quase ninguém no círculo de nossos irmãos encarnados conhece a extensão de nossas tarefas de socorro. Permanecem eles num campo de vibrações muito diferentes das nossas e não podem aprender ou discriminar nosso auxílio. Isto, porém, não importa. Outros benfeitores, muito mais elevados que aqueles dos quais podemos guardar conhecimento direto, velam por nós e inspiram-nos devotamente no campo das obrigações comuns, sem que vejamos a sua forma de expressão nos trabalhos referentes aos divinos desígnios. O que ele está dizendo? Olha, a grande maioria dos que estão encarnados, ou seja, de nós, né? A grande maioria de nós, a gente não conhece a extensão do trabalho que é feito à crosta terrestre. A gente muitas das vezes, né, não consegue mensurar tudo que eles estão ali fazendo por detrás das nossas necessidades. E talvez porque eu sorrisse admirando-lhe o ideal de renúncia serena e santificante, o interlocutor também sorriu e acrescentou: sim, meu amigo, reclamar compreensão e resultados de criaturas e situações ainda incapacitadas para nos dar constitui exigência mais cruel que a solicitação de recompensas imediatas. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, que André Luiz ficou surpreso com a renúncia deles, né? Em querer ajudar aqueles que estavam ali, né? Então, ele fica surpreso e ele responde para ele: olha, eles estão sem compreensão. Então, aqui hoje cabe a nós ajudar, não adianta a gente reclamar, né? Não adianta a gente pedir a eles que eles tenham compreensão, porque nesse momento eles não podem nos dar a compreensão porque eles não as têm, né? Então, quando nós vamos continuando aí o nosso trabalho, né? E a gente não pensa nas recompensas imediatas, a gente apenas continua. Era bem a verdade convincente. Mantinha-se o irmão Francisco dentro da lógica mais elevada. Os que auxiliam alguém interessados no reconhecimento ou na compreensão quase sempre permanecem de olhos cerrados para o concurso divino e invisível que de mais alto recebem. Exigem que outros lhe identifiquem a posição de benfeitores, mas nunca se recordam de que os amigos sábios e desvelados lhes oferecem a melhor cooperação de planos superiores, sem deles reclamarem a mínima nota de gratidão pessoal. Então, ou seja, né? Aqui na Terra é muito inerente a nós, né? A gente exigir do outro um certo reconhecimento. E André Luiz vem trazer para nós e nos dizer o seguinte: olha, aqui existem seres, espíritos de dimensões muito superiores à nossa, que é a crosta, que desce para poder ajudar, sem reclamar, sem exigir em tempo algum reconhecimento, né? Eles apenas trabalham, eles não desejam nem mesmo gratidão
espiritual. São muitos os irmãos afins, continuou o meu interlocutor, interrompendo minhas reflexões íntimas. São muitos os irmãos afins que se reúnem depois da morte do corpo em tarefa de amparo fraternal, quando já alcançaram os primeiros degraus da escada de purificação. Do que me é possível ajuizar, semelhantes trabalhos são dos mais eficientes e dignos em favor dos homens. Raramente, os companheiros encarnados, quando em excelentes condições de saúde física, podem compreender as aflições dos enfermos em posições desesperadoras ou dos moribundos prestes a partir. Nós outros, porém, no quadro de realidades mais fortes, sabemos que muitas vezes é possível efetuar realizações de veras sublimes de natureza espiritual em poucos dias nessas circunstâncias, depois de largos anos de atividades inúteis. No leito da morte, as criaturas são mais humanas e mais dóceis, né? Então, ou seja, muitas das vezes é lá no leito de desencarne, é passando, ou nem sempre também no leito de desencarne, porque uma cama de hospital ensina muito, né? Quando a gente fica ali de uma certa forma à mercê, dependente, vulnerável. E quando se vê à beira da morte, ainda se ensina um pouco mais. E muitas das vezes aqueles que estão ali serenos, aqueles que estão ali, né, entregues de uma certa forma ao momento que eles pressentem de uma certa forma que esteja acontecendo, muitos deles estão daquela forma porque tem espiritualidade amiga que está ajudando, tem oração, né, dos encarnados. Quantos de nós já não ouvimos assim, olha, fulano internou, ore por ele, né? Olha, meu pai está em tal situação, ore por ele, né? Porque a oração também vai ajudar esse lado espiritual, né? Que sempre caminha junto com a medicina terrena. Dir-se-ia que a moléstia intransigente enfraquece os instintos mais baixos, atenua as labaredas mais vivas das paixões inferiores, desanimaliza a alma, abrindo-lhe em torno interstícios abençoados por onde penetra a infinita luz. E a dor vai derrubando as pesadas muralhas da indiferença, do egoísmo cristalizado e do amor próprio excessivo. Então, é possível o grande entendimento. Lições admiráveis felicitam a criatura que palidamente embora percebe a grandeza da herança divina. Acentua-se-lhe o heroísmo e gravam-se-lhe no coração para sempre mensagens vivas de amor e sabedoria. Na noite espessa da agonia começa a brilhar a aurora da vida eterna e aos seus clarões indistintos, nossos princípios são facilitamente aceitos, a sensibilidade demonstra características sublimes e a luz imortal lança fontes de infinito poder nos recessos do espírito. O interlocutor fez longa pausa e arrematou. Desse modo, conseguimos efetuar um serviço de assistência eficaz. Então, ou seja, né, diante daquela vulnerabilidade que muitos se encontram, eles abrem a porta e são mais receptíveis à ajuda, né, pelo estado mesmo que se encontram, acarreando novos valores no campo da fraternidade e do bem legítimo. Nunca observou a paciência inesperada de doentes graves, a calma de certos enfermos incuráveis e a suprema conformação da maioria dos moribundos? Muitas vezes, semelhantes edificações e compreensivas para os encarnados que o cercam, constituem o fruto de esforços de nossos grupos itinerantes de socorro. E ele fala que, olha, muitos, né, que estão ali serenos, muitos que estão ali de uma certa forma reconfortados, muitas das vezes é fruto do nosso trabalho. Muitas vezes, embora nós não sejamos vistos, mas nós estamos ali trabalhando, nos esforçando, né, para que cada encarnado possa ter, na medida do possível, serenidade nesses momentos, né, de aflição e
de vulnerabilidade. Francisco enunciara sublimes verdades. De fato, a serenidade dos enfermos em condições desesperadoras e a resignação inexplicável dos agonizantes, absolutamente distanciados da fé religiosa, não poderiam guardar outra origem. A bondade divina é infinita, e em todos os lugares há sempre generosas manifestações da prudência paternal de Deus, confortando os tristes, acalmando os desesperados, socorrendo os ignorantes e abençoando os infelizes. E assim a gente encerra o capítulo de hoje. E o que esse capítulo veio trazer para a gente? O que esse capítulo, onde fala do socorro espiritual, o que ele vem nos elucidar? Que apesar das circunstâncias, Deus não nos abandona. Apesar, da gente às vezes estar vulnerável, ainda nessa vulnerabilidade, ainda que já esteja próximo de partir, a ajuda que for necessária, a oportunidade que puder ser, que eles possam nos dar, ela vai chegar até nós. Deus não abandona ninguém. A espiritualidade amiga está trabalhando incessantemente. E às vezes a gente acha, que o socorro não virá. Mas quando a gente acha, o socorro já veio há muito tempo e às vezes o que despende de nós é um pouco de paciência. E que a oportunidade pode nos ser dada, ainda que seja no último instante e no último momento. Alguma dúvida, gente?